Vamos iniciar a nossa aula de hoje falando sobre palavras com pronúncia igual. Pronúncia quer dizer som. Então, vocês poderão estar acompanhando este conteúdo através do livro de vocês, na página 20. Inicialmente, nós vamos analisar essa imagem que nós temos aqui, tá? Então, a gente vê claramente um apresentador de um circo, um cartaz de divulgação, cujo circo se chama Pirilampos. Então, este apresentador vai fazer alguns comunicados importantes. Observem que nós temos aqui 3 balões de fala. E como é que você sabe que é balão de fala? Por conta dessa partezinha aqui do balão. Então, todo balãozinho que tiver essa pontinha aqui, significa um balão de fala. Então, o apresentador do circo, ele começa: venham todos, a sessão de hoje será inesquecível. No próximo balãozinho, ele fala: para a garotada haverá uma sessão especial de brindes. No terceiro balãozinho, comprem seus ingressos para o Circo Pirilampos na sessão de bilheteria, porque o espetáculo já vai começar. Então, observe que nos 3 balões nós temos uma palavra em destaque. Nós temos uma palavra escrita de azul. Então, elas estão escritas de azul para chamar a nossa atenção. No primeiro balãozinho, nós temos a palavra sessão, escrita de azul. Ela está escrita com S inicial e 2 S. Então, vamos colocar aqui. No segundo balãozinho, quando ele anuncia que a garotada receberá um brinde especial, então, nesse balãozinho, a palavra sessão é escrita com C e 2 S. E no último balãozinho, compre seus ingressos para o Circo Pirilampos, na seção de bilheteria. Seção aqui está escrito com S e C cedilha. Então, observem que nós temos aí uma palavra que tem o mesmo som. Então, se eu pedir para você ler esta palavra, você irá ler sessão. Se você for ler esta palavra, você vai ler sessão. Se você for ler esta palavra, também será sessão. Então, são palavras que têm o mesmo som, mas observem que elas têm algo diferente, não é isso? Aqui, nessa primeira palavra, sessão, quando ele chama todos, venham todos, a sessão de hoje será inesquecível. Essa palavra sessão, que é escrita com S inicial e 2 S, significa o quê? Que haverá um espetáculo, que haverá uma reunião. Então, esta palavra sessão, com S inicial e 2 S, significa espetáculo, reunião. No segundo balãozinho, a palavra sessão está escrito com C inicial e 2 S. Ou seja, neste caso aqui, não é mais reunião. Nesse caso aqui, quer dizer o quê? Uma doação. Ele vai estar doando brindes especiais. Ele vai estar dando algo, vai estar entregando, vai dar para alguém alguma coisa. No caso, vai dar brinde para as crianças. E no terceiro caso, que é sessão com S e C cedilha, significa dizer o quê? Que esta seção aqui é uma parte, é uma divisão de um cômodo, é uma repartição. Então, observe o quê? Que são palavras que possuem o mesmo som, mas a escrita e o sentido da palavra é diferente. Sessão com S e 2 S no meio. Sessão significa reunião, significa
um agrupamento, tá? De pessoas. Quando seção com C e 2 S significa o quê? O ato de dar, de entregar, de doar. E seção com S e C cedilha significa um cômodo, um compartimento de uma divisão qualquer. Então, aqui são as 3 palavras que foram utilizadas para explicar o conteúdo palavras com pronúncia igual. Pronúncia, já expliquei, quer dizer som. Mas agora eu tenho outras para apresentar para vocês. Acento e acento. Então, eu leio de maneira igual. Acento e acento. O que torna diferente é a escrita e o significado da palavra. Acento com C é aquele sinalzinho gráfico que a gente usa nas palavras. É o acento agudo, é o acento circunflexo, tá? E o acento com 2 S é o lugar onde a gente coloca a nossa bundinha, tá? É o acento no sentido de cadeira, no sentido de sofá. Então, acento com C, sinal gráfico. Acento com 2 S significa do verbo sentar. É o assento da cadeira, é o assento do sofá. Agora, vamos para mais 2 palavras que possuem a mesma pronúncia, porém, o sentido e a escrita são diferentes. Cinto e cinto tem o mesmo som, mas observem, uma é com C e a outra é com S. Cinto com C é aquele objeto, nosso vestuário, que utilizamos para prender a nossa calça quando ela está um pouco folgada. Então, este cinto é o cinto com C. Agora, o cinto com S é do verbo sentir. Quando você diz, eu sinto muito por você ter perdido o seu celular. Então, sinto aqui é do verbo sentir. E cinto com C é o objeto que segura as nossas calças quando elas estão folgadas. Agora, vamos para cauda e cauda. Observem a mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som. Cauda e cauda. O que torna diferente é a escrita e o significado. Cauda com U significa rabo, a cauda do cachorro, a cauda do leão, a cauda do cavalo, tá? E cauda com L significa aquela parte doce do bolo, aquele suco, aquela coisa gostosa que coloca no bolo, a cauda do bolo. Então, cauda com U significa a parte do corpo do animal, no caso, o rabo. E a cauda com L significa aquela parte doce que geralmente a gente encontra nos bolos, principalmente bolo de chocolate. Nós temos mais 2 palavras, aço e aço. São palavras que têm o mesmo som, mas a escrita e o sentido é diferente. Aço com C cedilha significa ferro. Papai comprou uma porta de aço. Já aço com 2 S significa, vem do verbo assar. Eu asso o frango no forno. Então, aço com 2 S significa assar. Vem do verbo assar. E aço com C cedilha está se referindo ao metal, ao ferro. Então, pessoal, eu vou logo mais estar apresentando para vocês a nossa atividade, tá? E eu vou apresentar também uma relação de palavras que possuem a mesma pronúncia, porém a escrita e o significado são diferentes. E lembrem-se, pronúncia quer dizer som.